Oi, meu nome é Ariana Menck e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. Estamos aqui de volta com mais um episódio apoiado por Drogasil. Tô aqui com a Xênia Carlson, psicóloga, e esse encontro aqui é pra gente não deixar o seu bem-estar passar em branco. Xênia, hoje eu quero muito falar sobre... Primeiro, vou te pedir licença para ler um trechinho da sua apresentação profissional, porque eu acho que ela diz muito sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. Posso? Claro! Então, vou ler. A psicologia voltada para a diversidade é livre do engessamento tradicional, uma prática interseccional comprometida com as mudanças sociais. Racismo, sexismo, xenofobia, homofobia e outras formas de discriminação são violências sociais que causam sofrimento psíquico, sendo assim demandas terapêuticas a serem tratadas com respeito. E eu acho super importante pontuar isso e falar que a saúde mental, ela não é universal. Ela não é uma receita de bolo que funciona para todo mundo da mesma forma, né, Xênia? E a gente traz muitos recortes. Então, quando a gente fala de saúde mental, é muito importante a gente deixar pontuado que na hora de olhar o outro e fazer análise sobre o outro, que a gente é muito rápido em julgar o outro, a gente não consegue calçar os calçados de todo mundo. E nisso a gente tem muitos recortes, entre eles o de idade. A saúde mental na terceira idade não é posto. Aliás, a terceira idade é muito invisibilizada, né? E a gente fala dentro de, de raça, de cor, de orientação sexual, de idade. Então, eu queria falar um pouco sobre esses recortes na saúde mental e a importância da gente prestar atenção neles. Sim. Olha, a saúde mental é o assunto da atualidade. Não tem jeito. Sim. Porque é o que mais falta na atualidade. Falta na atualidade. Para você ter ideia, a OMS, em 2019, divulgou que 1 bilhão de pessoas no mundo, né, carregam algum transtorno mental. E 14% desse 1 bilhão são adolescentes. Assim como, né, os idosos, a terceira idade, a melhor idade é invisibilizada, a gente fala também muito pouco de saúde mental de crianças e adolescentes. Né? Pautas muito importantes. Cada 100 pessoas, né, 100 pessoas mortas, né, abaixo de 50 anos, uma é por conta de suicídio. Né? Então, a gente está falando aí de um adoecimento social sério, né? Das pessoas desistindo, né? De existir, porque, como eu falei, né, no outro episódio, a gente está passando por uma crise do eu. Sim. E como, né, como você, né, descreveu aí um pouco do que eu faço, é muito difícil discutir saúde mental sem considerar as interseccionalidades. Né? Por exemplo, falar da saúde mental dos idosos. Né? A gente sabe que, né, dependendo da situação socioeconômica, né, e racial no Brasil, por exemplo, pessoas envelhecem de forma diferente. Né? Essa vivência do envelhecimento é bem diferente. Tem um estudo, por exemplo, que foi feito aqui na cidade de São Paulo, que demonstra que os idosos negros, né, eles têm a saúde mental mais comprometida do que os idosos brancos. Né? Por quê? Por questões históricas. Né? Baixa escolaridade, precarização do trabalho, né? A renda. Sim. Então, a gente tem que falar sobre essas coisas porque, por exemplo, a vivência de um idoso negro no Brasil pode ser muito traumatizante e é muito difícil. Sim. Né? E até degradante. Sim. Né? Porque idosos negros, eles passam por situações humilhantes. Eu não sei se vocês acompanharam, né, esses dias, acho que foi ontem. Apesar de eu não ver notícias, a gente é obrigado a ver um pouquinho. Em alguns momentos, né? Não dá para fugir. Alguns fugir. momentos vem, né, de um idoso negro que foi abandonado depois de ter as pernas amputadas. Eu não sei o que aconteceu, só sei que essa pessoa ela foi abandonada, tiraram do hospital, funcionários do hospital retiraram essa pessoa, esse homem, né, esse homem negro do hospital, e colocaram na calçada, sem cadeira de roda, enfim.
né? Então, existem muitas reclamações, né? A gente sabe que os idosos eles passam por muitos constrangimentos quando a gente fala de acessibilidade. Historicamente, a gente tinha os espaços alternativos, que eram os terreiros de candomblé, de umbanda, as rezadeiras, Uhum. né? O chá, né? O banho, a compressa, né? Essa era a tecnologia de cura, Sim, né? Dessa a medicina população. Exatamente, alternativa, né. alternativa. E quando a gente fala de terceira idade, Xênia, que é isso, né, eh, é um processo que eu imagino bom, todos nós com sorte, todos nós vamos passar, né, não se não morrermos antes, todos nós vamos passar. E eu acho que, esse assunto vir para o centro da conversa de pessoas mais jovens e mais influentes nas suas áreas, nos seus mercados e poder trazer essa discussão é uma forma de olhar para a gente mesmo no futuro, né? Então, quando eu penso em terceira idade, eu tenho os avós vivos, ainda bem, Que benção. uma tremenda sorte, e eu vejo as coisas acontecendo, assim, por exemplo, meus avós tiveram que sair da sua cidade, minha avó morou 80 anos na cidade dela e teve que ir para a capital para ficar mais perto dos filhos, porque já precisa de uma assistência. Então, essa saída da sua cidade natal balançou muito a saúde mental dela, né? Esse bem-estar de estar num lugar que ela ama, Um lugar familiar, seguro, né, de exato, referência dela. de referência, despede-se muito de seus amigos. A minha avó fala de um grupo que ela tinha de carteado, ela já não tem quase ninguém. Então, lidar Sim, com esse luto frequente, sim, né? Porque sim. quanto mais você vive, mais você se despede. As dores, a falta de mobilidade, muitas vezes a falta de autonomia, não só física, mas financeira também. Então, eu, claro, tem coisas que são naturais e que a gente precisa, talvez, começar a trabalhar hoje com isso. Às vezes a gente entra num estado de negação, como se isso não fosse acontecer com a gente. Então, será que parte da gente cuidar da nossa saúde mental no futuro não é também saber que alguns processos vão acontecer e que a gente precisa se preparar para isso? A juventude não é para sempre. Mas como que a gente consegue hoje ajudar melhorar e prestar atenção na saúde mental de toda essa parcela da população que só aumenta, né? A expectativa de vida tem aumentado, mas como viver mais com mais qualidade? E como a gente ajuda nisso? Pois é. A OMS, novamente, né, divulgou que entre 2015 e 2050 a população de idosos no mundo vai dobrar, né? E a gente está aí, né, numa discussão frequente sobre longevidade, saúde, né? Existem as questões individuais, né? Não somos uma sociedade que lida bem com a morte, com a finitude, com o envelhecimento, embora tenho notado, né, pessoas de meia idade, né, já malhando, cuidando, mudando da alimentação, né? E a tendência é que esse envelhecimento, né, seja aí, acompanhado da proposta da melhora da qualidade de vida, Uhum. né? Porque os idosos eles se encontram numa situação de vulnerabilidade. Como você disse, se tornam mais dependentes, perdem a autonomia. Também é um luto, não só da perda dos amigos, dos familiares, mas a perda da autonomia é um luto bem sério, Uhum. sabe? Claro. Causa depressão, por exemplo, né? Muitos idosos eles deprimem quando perdem a autonomia. A vida social diminui, né? Então, muitas coisas contribuem para isso, né? E Xênia, o cuidado com a saúde mental e física, obviamente, no hoje. Eu acho que a gente fala muito de terceira idade, mas é isso, de novo, falando que todos nós, com sorte, teremos também. Olhando para um futuro melhor, onde uma terceira idade está mais saudável, mais feliz até, apesar de todas as limitações que são inerentes ao envelhecimento, mora, né, essa melhora mora muito no que a gente faz hoje, né? No nosso estilo de vida de hoje, nos nossos hábitos de hoje. Então, de que forma você acha que essa população que vai dobrar pode dobrar com mais qualidade? Viver mais, mas viver melhor também. Eu acho que a partir dessa conscientização de que a qualidade de vida é o norte. Sim. Mas temos questões sérias, sociais, que são muito sérias.
né? Quem é que vai envelhecer melhor? Né? Qual é o grupo social que vai envelhecer melhor? Quem é que tem os acessos? Né? Quem é que tem acesso a uma boa alimentação, que não está sofrendo de insegurança alimentar? Né? Eu acho que falar de qualidade de vida é falar também de acessos. Uhum. E nem todas as pessoas, né, na sociedade que vão envelhecer, né, elas vão ter acesso. Então, essa discussão é uma discussão ampla. Uhum. Né? Falou de saúde mental, é falar dos acessos. Sim. Né? Como é que a gente vai criar dispositivos para que todos possam usufruir de um envelhecimento mais saudável, Uhum. né? Mais equânime. Perfeito. É isso, né? Quando a gente fala dos recortes dentro de saúde mental, sem dúvida, não cabe numa conversa, porque são muitas questões, de novo, é coletivo, é público, precisa de envolvimento, né, de autoridades e de realmente planos efetivos para que essa qualidade seja garantida, né, essa qualidade no envelhecer. E a qualidade no envelhecer é a qualidade de viver também no hoje, né? Então, a gente precisa trazer essa discussão para antes, para que a gente consiga envelhecer junto com os acessos. E até nesse trechinho que eu li, você fala sobre alguns outros recortes, como sexualidade, que é uma coisa que a gente não fala na terceira idade e que é muito comum, né? Tem muito tabu para se falar, e isso faz parte, né, desse bojo da saúde mental, a saúde sexual, né? Os idosos também transam. E que ótimo. Que ótimo, né? O sexo é saúde, né? Sim. Também. E Xênia, bom, a gente tem aí, né? Falamos aqui um pouco de raça, e é curioso, né? Porque a gente tem o recorte de raça, o recorte de idade, o recorte de sexualidade, e muitas vezes tá tudo junto, né? Então, um homem gay negro, ele tem muitas outras questões que um homem branco E aí tem o social ainda, né? Sim. E pobre, tem Sim. muito mais questões que um rico. Então, eu acho também que esse episódio serve muito para que a gente preste atenção na pluralidade mesmo. Se somos plurais, se ninguém é igual a ninguém, saúde mental também não é a mesma coisa para todo mundo e não pode ser encarada da mesma forma, né? E nem envelhecimento. O envelhecimento, por exemplo, na comunidade LGBT, é uma discussão bem polêmica, né? Quando a gente fala de homoafetividade, né, a gente liga diretamente à juventude, né? Mas existem gays da terceira idade, da melhor idade. Sim. Né? Que também têm desejo, que também precisam cuidar da saúde e afins. Sim. Né? Existem muitos tabus e com os tabus vêm as exclusões. Esse que é o perigo do tabu. Ele São tira... as exclusões, ele retira direitos. Né? E mais ainda, muitos avós e bisavós estão sendo responsáveis pela criação de seus netos e bisnetos, para que as mães e os pais possam trabalhar. Então, com que qualidade também essas pessoas estão, né, passam a vida inteira cuidando e quem cuida, que sobra? Quem cuida de quem cuida. Quem cuida de quem cuida. Né? Então, eu acho que esse é um episódio muito interessante para que a gente preste mais atenção mesmo a essas pluralidades, pare de achar que a nossa realidade é a única que existe. E, de novo, a gente se humanizar, porque através da nossa humanização e desse olhar um pouco mais atento e mais generoso para o outro, a gente consiga cuidar um dos outros, porque a sociedade ela é feita de todos nós, Sim. né? De Sim. todas as idades e... só vai para frente quando a gente conseguir prestar atenção nisso com um pouquinho mais de atenção e cuidado. Com certeza. É que a gente tem que cobrar, né? O Estado ele tem uma parcela de responsabilidade e existe também, uma condescendência da nossa parte, né? De não cobrar. Sim. Né? O Estado ele recebe para isso, inclusive, né? São funcionários da sociedade. Né? Enfim, vamos inverter aí essa lógica e começar a cobrar políticas públicas. Mesmo. E fazer a nossa parte. Eu acho que cada um fazendo a sua parte com ética, consciência, né? Bom senso. Sim. Né? Já é uma contribuição. Todo mundo pode ter um olhar de empatia com idosos, todo mundo pode ter uma atitude antirracista, né? No ambiente em que transita. E assim vai. Perfeito. É isso. Xênia, muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada. Foi um prazer. Eu adorei. Muito obrigada. E muito obrigada também, Drogazil, por promover esse encontro que não deixa a nossa saúde mental e o nosso bem-estar passar em branco. Tchau!